começando então meu vídeo de entrevista para o TCC com o Pedro Leite. O Rafael Koff não pôde estar presente, mas os dois são autores do blog Tirinhas do Zodíaco. Pedro, muito obrigado por ter vindo para o teu apartamento para a gente conversar. É um prazer te receber aqui, né? Ah, sim, obrigado. Não, prazer não, né, cara? É para ser uma entrevista bem descontraída, bem dinâmica. Eu queria que tu falasse um pouco quais são as tuas referências em história em quadrinhos, em humor também. Eu sempre gostei de humor desde criança, de tirinhas, de quadrinhos. Então eu sempre fui muito ligado a tirinhas cômicas. Isso influencia, os autores que me influenciam, o pessoal é o cara do Garfield, Snoopy, tirinhas daqui, o Laerte, Angeli. E eu sempre gostei também de Batman, Superman, esses outros quadrinhos americanos. Mas, quando eu era criança, surgiu Os Cavaleiros do Zodíaco, que é uma série que surgiu no Japão. Então eu tenho essa referência muito forte de mim também. Tá, tu te considera fã em que nível assim dos Cavaleiros do Zodíaco? É fã fanático, fã que conhece tudo? É um bom fã, mas não chega a ser tão fanático. Assim, da série Cavaleiros do Zodíaco, mas eu não sou tão fã porque uma das coisas que mostra que eu não sou tão fã é porque eu não gosto tanto de outros animes, de outros mangás japoneses. Acho que um fã, o gênero... Tu é fã dos Cavaleiros mesmo, não é do gênero? Eu gosto só dos Cavaleiros, o resto eu aprecio, mas não tanto como os Cavaleiros. Eu sei muito dessa série, mas eu acho que não chego a ser um aficionado, assim. Mas eu gosto muito mais do que uma outra pessoa da minha idade gostou naquela época, quando foi exibido, em 94, por aí, no Brasil. Tá. A gente tem inúmeros outros universos que tu também é fã, tipo Batman, outros, Garfield, enfim. Por que vocês escolheram, e daí eu pergunto por ti, né, porque já que o Rafael não tá aqui, por que foi uma escolha tua escolher o universo dos Cavaleiros do Zodíaco? Por conhecer melhor? Eu acho que não dá pra falar só de mim nesse caso, porque quando me tornei colega do Koff, eu falo pra ti ou pra câmera? Fala pra mim e pra câmera, velho. É um trabalho que eu fiz com o Rafael Koff, ou seja, eu fiz em dupla. Ele me influenciou muito também. Uma coisa que a gente percebeu quando a gente se conheceu, que a gente, além de gostar muito de humor, de quadrinhos, a gente gostava muito dessa série. Então foi natural a gente escolher o humor para contar assuntos dessa série que a gente tanto gostava. É um assunto em comum entre nós, é uma coisa que nós dois gostávamos, então a gente escolheu isso. Tanto ele como eu, a gente já faz quadrinhos, a gente já faz projetos de humor. Então foi só unir o que ele gosta com o que eu gosto. O humor sempre foi, eu acho que tu já respondeu isso, né? Sempre foi o principal foco das tirinhas, né? Tipo, vocês não pensarem em fazer nada, vamos fazer uma coisa diferente, mas um pouco mais séria. Não, porque além de ser uma coisa que a gente gostava mais, é uma coisa que eu acho que a gente faz bem, assim. Eu acho, nem ele nem eu temos experiência em fazer uma história em quadrinho séria, uma novela gráfica mais para adulto. A gente sempre fez coisas de humor, então foi natural, assim. Um dos motivos da escolha foi porque a gente fazia bem isso. Como é que tu define hoje o blog Tirinhas do Zodíaco? Eu acho que o nosso blog, ele é um exemplo de trabalho de fã, de paródia. Não é nem paródia depois, mas é um trabalho de fã de um assunto que muita gente gosta. Mas um fan site, Fanfiction? Fanfiction. Uma fanfiction, mas como deu certo, como muita gente gostou, muito do público achou bacana, a gente continuou seguindo isso. Então foi um exemplo de paródia, mas uma paródia que deu certo. Então por isso que a gente continuou por mais uns meses. Né? Quando a gente criou isso aí, a gente pensou em criar só algumas tirinhas só para se divertir. E quando a gente botou na internet, estourou. Então é um exemplo de que assim, muita gente faz fanfiction, só que eu acho que poucos deram certo.
e o nosso foi um que deu certo, então deslanchou nesse sentido. Acho que a gente já comentou uma série de vezes, mas é bom registrar depois os professores verem isso, né? Que muito provavelmente o sucesso de vocês é dado ao perfil do internauta no Brasil hoje, né? Sim. Tipo, que a gurizada que assistia, que se tornou fã, assim como a gente, num tempo atrás, hoje é a audiência massiva da internet. Então isso é bacana também, né? Um dos jeitos que mais divulgaram no nosso site, assim, a gente foi muito divulgado em outros blogs de humor, de novidades. E uma curiosidade que quem, digamos, domina, o público que domina esses outros blogs, e quem faz esses outros blogs é tudo o pessoal da nossa idade, de 25 a 28 anos. Então, eu acho que um dos motivos desse sucesso aí que a gente teve foi que a gente agradou a gente da nossa idade, e o pessoal dessa nossa idade é que tá ganhando dinheiro na internet. Então eles nos repostaram, eles nos publicaram de novo. E aí o site dessas pessoas, desses outros caras aí, tem milhões de acessos por dia, né? Então acho que foi uma bola de neve, assim. Sim. Basicamente foi porque digamos, a gente atingiu exatamente o pessoal que assistiu, que era criança em 94, quando esse desenho passou na manchete. Hoje é adulto e está trabalhando na internet. Né? O perfil da audiência do blog é o cara mais qualificado possível, né? Tipo, pessoas com faculdade ou já formados. Mas é pelos comentários que a gente recebeu muitos comentários dizendo, pô, vocês me fizeram relembrar a infância e tal. Sim. Muito mais desse tipo do que comentários, que legal, bonitinho. Então, realmente parece que pelos comentários que nos escreveram foi que a gente atingiu mesmo o pessoal da nossa cidade. A tua audiência, a audiência de vocês hoje é em cima de releitura, né? Tu acha que a audiência hoje, claro, massiva é aquela que conhece o desenho, mas tu acha que é preciso conhecer o universo dos Cavaleiros do Zodíaco para entender as piadas? E vocês se preocupam em fazer isso? Deixar a piada entendível para todo mundo? Ou... Não, a gente não se preocupa justamente quando eu conheci o Rafael Koff, a gente viu que, digamos, não era todo mundo não era todo mundo do nosso grupo ali que entendia as piadas. Então a gente realmente pensou, bom, vamos fazer piadas de fã para fã, de fã dos Cavaleiros do Zodíaco para fã dos Cavaleiros do Zodíaco. Quem é de fora e não conhece a série não vai entender, a gente não se importa. A gente quer nos divertir com isso e a gente quer divertir quem era leitor ou assistia aos Cavaleiros do Zodíaco. A gente nunca se preocupou se alguma outra pessoa de fora não ia entender. Tanto que é um exemplo que, digamos, os meus pais, que legal, o Pedro está fazendo site de tirinhas. Eles não entendem, eles não podem ler, né? Eles não acompanham esse desenho. Mas a gente nunca teve essa preocupação. Assim. Vocês já tiveram algum retorno de alguém que disse nos comentários, eu não assistia Cavaleiros do Zodíaco, mas a partir do blog de vocês eu, sei lá, busquei os capítulos que eu não assisti, ou então eu busquei assistir o desenho para entender as piadas? Não teve. A gente nunca teve um comentário assim, sempre ao contrário. Sempre a pessoa tinha que partir de um conhecimento prévio desse desenho para entender a gente, não ao contrário. No máximo, comentários de gente que já acompanhava o meu trabalho ou o trabalho do Koff dizendo, pô, bacana, esse novo trabalho, pena que eu não consigo entender. Acho que é o máximo. Outro comentário bacana que nos fizeram foi que, pô, eu gostei tanto do trabalho de vocês que eu voltei a assistir Os Cavaleiros do Zodíaco, só por isso. Mas assim, alguma consideração, algum comentário dizendo que a pessoa ia começar a ir atrás do anime, do mangá, para nos entender, não. Cara, alguém já reclamou que o blog tá ofendendo o universo, que vocês, sei lá, fazem para de te mexer que tu vai acabar com a marcação do irmão. Não acabou? Não, eu acabei. Tipo, já reclamaram que... Já reclamaram, mas não nesse sentido. Não de que a gente está interpretando a série de maneira errada ou fazendo muitas piadas em cima que não deveria. Não, isso nunca.
só reclamações do tipo de humor mesmo, ou acharam muito ofensiva alguma piada, ou não entenderam uma outra piada. Só reclamações então no tipo de humor que a gente usa no nosso trabalho, não referente a que ele se sentir ofendido de alguma maneira. Em fazer a piada com o personagem, sim, Exatamente. ter o contexto da piada. Ninguém se sentiu ofendido como fã dos Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Só ao contrário, todo mundo gostou nesse sentido. Tipo, piadinhas com Shun. A gente toca muito em... É um desenho japonês, né? Então a cultura oriental é toda diferente nesse sentido até da homossexualidade. Tem muitos personagens que existem no desenho que são mais andrógenos e no Brasil isso é interpretado um pouco de maneira diferente. E a gente tira muito sarro com isso, com os gays, os possíveis gays do desenho. Se teve alguma reclamação foi específica no tipo de humor que a gente fez, em chamar um personagem de homossexual ou não. Mas não de que isso iria interferir ou que a gente mudou muito a série original, né? Essas reclamações não existiam. Tudo lá no Oriente é diferente, né? Uma outra cultura. Sim. Cara, só vamos passar então agora para o método de criação e como que é a dinâmica de criação das tirinhas. Tá? Como é que surge a ideia de uma tirinha? Daí eu vou pedir de novo te responder por ti e pelo Koff, né? Porque infelizmente o Koff não pode estar aqui. Não pode estar aí, mas o que aconteceu antes, como surgiam as piadas, assim. A gente se conheceu, eu e o Koff. A gente foi colega numa agência de propaganda, a gente foi colega de trabalho. E aí a gente, vários assuntos em comum e realmente Cavaleiros do Zodíaco era o nosso principal. Uma pessoa pensa, alguém deve ter feito a ideia e outra pessoa deve ter desenhado. Nunca foi assim. As ideias sempre foram nós dois que fizemos. Eu tinha uma piada, eu tinha uma ideia, eu registrava num papelzinho, passava para ele, se ele aprovasse, então a gente separava para fazer a arte final. Se ele tinha também uma piada, ele fazia, assim, ele fazia o rascunho e mostrava. Então sempre foi uma criação em conjunto, assim, em questão de ideia da piada. Depois de aprovadas as piadas, vamos fazer essas tirinhas, a gente realmente se dividia em duas partes. No início eu desenhava, e aí, depois que eu desenhava, passava para uma outra etapa que ele começava a colorir. Então, pelo menos inicialmente, o blog era feito assim, as ideias a gente fazia junto, depois eu desenhava e ele coloria. Mas no final do blog, a gente meio que, como criou uma cara gráfica assim, para os personagens, teve um ponto que ele já estava começando até a fazer os rascunhos, desenhar mesmo, e eu passava limpo. Então foi sempre meio a meio, Sim. Questão de criação. Assim. Só para registro também, eu sei que como é que funciona, mas o passar limpo tu usa a tua prancheta, né? Faz direto no computador. A parte física mesmo de pré-produção é o livrinho aqui mesmo. Mas... Esse aqui é um livrinho de rascunho que eu mandei encadernar por ser uma coisa simbólica assim para mim, Sim. Tem uma certa importância, mas que vai ser leiloado vai ser leiloado por, não sei ainda, acho a partir de R$10 mil. 10 mil, beleza. Mas como a gente queria fazer uma coisa até uma coisa meio informal, porque se for reparar no traço das tirinhas do Dico que estão no site, é uma coisa, parece nanquim, parece eu uso uma tablet de computador. E essa tablet, com a caneta digital, ela já me permite fazer uma espessura do traço, que essa espessura varia um pouco. Então a gente fazia totalmente no computador, assim, para passar limpo a gente passava totalmente no computador, sem papel, sem tinta, sem nada, para ser mais rápido também. Porque como a gente trabalhava junto, na hora do almoço a gente pegava e fazia 2, 3 tirinhas. E depois, quando fez sucesso o site, a gente tinha que abastecer sempre. E como a gente não trabalha só com isso, a gente tem nossos trabalhos, agências de propaganda, a gente precisava de uma coisa veloz, então a gente fazia tudo, sempre no computador no digital. Para ser rápido. A ideia de fazer no bloco era para vocês trocarem para externar a mesma ideia. Rascunho, tanto que a gente tem metade das tirinhas que a gente criou não foram para o site, porque a gente não deixou ir porque era muito ruim, mas ficou registrado no papel, foi aí até hoje. Vocês avaliam se uma piada é boa ou não para ir para o site, tipo, é só vocês dois mesmo, entra no
no bem comum dos dois, ou tipo, manda pra mãe, manda pra tia, chama a tia do cafezinho da agência pra ver? Essa é a parte boa de tu trabalhar em dupla. Aí duas cabeças pensam melhor que uma, né? Eu sou fã dos Cavaleiros e ele também é fã dos Cavaleiros. Então, se eu tenho uma ideia e eu já mostro pra ele e ele gosta muito, eu já sei que já está super aprovado. Mas se ele não gostar muito dessa ideia, a gente sabe que talvez outras pessoas não vão gostar, ou a gente pode investir numa outra ideia. Então, a gente está trabalhando em dupla, em dois, a gente já tem um critério ali de eliminação das piadas ruins. É uma coisa que a gente não teria se cada um trabalhasse por si. Assim. Se eu for trabalhar num outro projeto de quadrinhos, eu vou ter o dobro de dificuldade para saber quando uma piada vai ser boa ou não para ser produzida. Como a gente está em dupla, foi mais fácil por isso. O outro já ajudava a eu saber se a piada que eu tive ia ser aceita por outras pessoas. Sim. E depois, com o sucesso do blog, vocês começaram a olhar os comentários e viram que determinadas piadas funcionavam mais do que outras. Sim, exato. A gente já viu várias coisas interessantes. Quando tem uma piada um pouquinho mais polêmica, um pouquinho falando de sexo ou de alguma coisa mais violenta que tenha mais sangue, a gente repara que o pessoal já começa a gritar mais, assim, o que vocês fizeram? Mas sempre gosta, né? Sempre gosta, legal. Mas a gente vê que também não dá pra variar muito, senão as pessoas não gostam, eu acho legal que vocês têm sempre no mínimo 30 comentários, né? Isso aí é fantástico. Né? Eu acho que comentários, não sei se dá pra se guiar muito por isso, porque não é todo mundo que comenta, digamos assim. Eu nunca comento site que eu entro, quadrinhos ou postagens que eu gosto. Eu sou um tipo de pessoa, então, digamos, a gente tem mais ou menos, tem em média de 6 mil visitas por dia. De 6 mil, como tu falou, tem 30 comentários. Varia bastante, uma piada ruim né? Uma piada que não fez muito sucesso tem 20 comentários, uma que fez bastante sucesso tem 40, 50. Então a gente seguia pelo, realmente, o número de comentários para saber o que a gente acertou ou não. Vocês não esperavam esse estouro de audiência que vocês tiveram? Para pensar que é um desenho que só quem... É um projeto que só quem entende de Cavaleiros do Zodíaco pode acessar, pode entender, então esse número ainda parece ser maior. É muito bom. Não é qualquer um. Ou seja, vocês não esperavam o sucesso que ia ter o blog, né? Assim. Um pouco sobre a parte do livro, né? Que o blog, a partir dos próximos meses, vai parar de ser atualizado e vocês vão tocar só o livro. Né? A gente está há 5 meses no ar, assim. A gente lançou o site lá por maio, pensando em, na verdade, a gente nem esperava que fosse um site, a gente queria que fosse uma postagem só. Estaria online, uma postagem só com 10, 20 tirinhas disso. Porra, para de olhar pra câmera, Dilma. Não posso olhar? Não, aqui olhando pra câmera. Massa. É uma entrevista. Tá, a gente pensava que... A gente nem pensava em ser um site com atualização mensal, diária, semanal. A gente pensava em ser só uma postagem com bastante tirinhas. Como fez sucesso, como teve muitos comentários, teve 30 mil comentários, 30 mil acessos em menos de uma semana, na primeira vez, a gente teve a necessidade de continuar. A gente começou a continuar nas primeiras semanas, mas para aproveitar o sucesso. Depois no primeiro mês a gente parou e sentou, a gente vai continuar, isso aqui será que dura até quando? Até quando que a gente vai conseguir fazer piadas de um desenho que já acabou? Até quando que a gente vai conseguir fazer piadas boas sem que elas acabem, sem que a ideia assuma, né? Sem que as ideias se esgotem? E para quê? Digamos assim, a gente vai ter que ter algum retorno, a gente vai ter alguma coisa. Eu falo em patrocínio, a gente conseguiu um patrocínio no site. Pode falar, por favor. Então, um dos motivos também que nos ajudou a continuar a criar tirinhas foi que a gente conseguiu alguns pequenos patrocínios de lojas de bonecos colecionáveis, de alguma editora ali. Então a gente colocou banners no site que aí mensalmente eles nos pagavam um valor baixo, assim. Ou era pago em boneco ou em livro, e essa foi a parte legal. Mas também, ou seja, esse foi um dos motivos que a gente quis continuar, tá? Porque o sucesso pelo sucesso, para ter visitas, a gente tinha que ter um retorno ou financeiro ou alguma coisa semelhante. E outro motivo que a gente quis continuar foi que, a gente vai conseguir chegar
será que a gente vai conseguir chegar num número de tirinhas, será que a gente vai conseguir criar um número de tirinhas suficiente para fazer um livrinho? O Koff, o Rafael Koff, ele tem mais experiência nisso do que eu. Ele criou antigamente, fez a mesma coisa, fez uns quadrinhos de humor e fez sucesso, foi a mesma coisa, fez sucesso, e aí ele criou o suficiente para produzir um livro de maneira independente. Ele produziu esse aqui, que se chama Jesus. Eu me lembro disso aqui. E ele produziu depois esse outro aqui, que é o Questionamentos Modernos para Machos Convictos. Tem já 2 edições que ele fez com os amigos. Ou seja, a gente se focou numa ideia semelhante que essa aqui. Vamos continuar criando até ter um número suficiente de ideias, de tirinhas para produzir um livro para sair vendendo. Sim. Porque a gente imagina que a gente vai ganhar mais dinheiro com isso aqui do que com os patrocínios. Sim. Então, já no primeiro mês a gente pensou, então vamos continuar por mais alguns meses até chegar, por exemplo, 100 tirinhas, e aí a gente vai produzir um livrinho de maneira independente e para vender em lojinha de brinquedos, de bonecos dos cavaleiros, ou encontros de anime, de eventos de anime, né, ou livrarias de maneira independente. Então foi um dos motivos que a gente quis continuar, para aproveitar esse sucesso. E aí eu acho que a maior surpresa é que a gente foi continuando a produzir quadrinhos e a audiência não caía assim. A gente imaginou que a gente tinha sido um boom da internet, todo mundo gostou e todo mundo está acessando, mas depois de um tempo a gente iria cair, e isso não aconteceu. Até hoje a gente tem mais ou menos o mesmo número de visitas do que há 5 meses atrás, que é 6 mil por dia. Sim. Então, na real, a gente poderia até continuar a fazer esse livro, a produzir mais tiras para deixar o livro mais grossinho ainda, para produzir só daqui a alguns meses, daqui a um ano. Mas a gente não quer isso, a gente quer já encerrar o projeto. Um desenho originalmente é feito em papel, né? Eu sempre li o Snoopy, o Garfield em livros que eu comprei. Os Cavaleiros do Zodíaco surgiram em mangá, em quadrinhos, impressos também. É bacana lançar um livro justamente para isso, para ter esse retorno, para ter essa volta para o meio impresso. Para encerrar o nosso projeto, sair da internet para ir por uma coisa que é mais semelhante, como os Cavaleiros do Zodíaco foram nisso. Algo impresso para a pessoa comprar, guardar.